no domingo, final de temporada da comédia Camping. Quer mais? Fique ligado nos canais HBO Max. Estamos de volta com o jornal Super News. Hoje eu recebo aqui no estúdio mais uma vez Daniel Magalhães, consultor de carreira. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Júlio. Daniel, nas últimas entrevistas falamos sobre as formas de recrutamento para uma vaga de emprego, os tipos e formatos de um currículo e também detalhes de como são realizadas entrevistas de emprego. Porém, hoje nós vamos aprofundar mais nesses detalhes, né? Nós citamos os tipos de entrevista e é um momento assim de tensão para o candidato e também para quem está avaliando, né? Porque é um momento em que o recrutador vai conhecer o candidato. Sim. Qual que é a receita de uma entrevista de sucesso? Bom, vale a pena ressaltar, antes de dizer essas dicas, essa parte que você colocou aí na pergunta, que a entrevista é a parte que realmente o recrutador vai conhecer de fato o entrevistado, o candidato. Porque o currículo ele é só como a gente já falou, que é uma pré-análise, é só para filtrar. Então, assim, quando você for para uma entrevista, tem pelo menos 3 coisas que eu costumo colocar assim, que são essenciais já para você criar uma boa impressão. Porque a entrevista, de fato, você tem que criar uma boa impressão para ter essa empatia com o entrevistador. Né? Então, primeira coisa, sua apresentação pessoal. Né? Você, antes de ir para a entrevista, se olhar no espelho e ver se realmente a sua imagem condiz com a função, com o cargo para o qual você está sendo selecionado para a entrevista. Tá? Alinhar essa imagem também à imagem que a empresa passa. Então, para isso, já vai uma segunda dica. Conhecer previamente a empresa, fazer uma visita na empresa antes, fazer um cliente oculto, se colocar como um cliente, entrar no site da empresa, entrar na rede social da empresa, se conseguir, até conversar com alguém que já trabalha na empresa. E uma terceira dica, obviamente, é cuidar bastante das suas respostas. É já precaver. Imagina algumas respostas que podem ser feitas, você já faz uma apresentação por escrito antes e treina isso em casa. Treina na frente do espelho. Fale de você para você mesmo e veja se isso te soa bem. Entendeu? Então essas são 3 dicas básicas para você criar pelo menos uma empatia com o entrevistador. É uma questão importante que eu acredito é que o comportamento do candidato é avaliado a todo momento durante essa entrevista, né? Desde Sim. o início dela, a chegada na empresa, até o relatório final que vai se montar para saber se contrata ou não a pessoa, né? A primeira coisa que o entrevistador olha é a apresentação pessoal. Isso de fato. E a apresentação pessoal vai da vestimenta, da abordagem, da forma como você abordou na entrada, da postura que você se coloca até no ato de sentar. Então, tudo isso já começa a ser avaliado, porque isso também demonstra o seu comportamento diante de situações que podem ser desafiantes ao longo, se você for selecionado para trabalhar. Lembrando que cada empresa tem o seu perfil, né? Então, uma regra para uma empresa não vai valer para outra, a não ser o fato de você conhecer previamente aquela empresa. E até mesmo para uma empresa, dependendo do cargo que você está sendo selecionado, também muda a forma de avaliação. Também o recrutador ele vai ter vamos dizer assim, essa malícia de casar o seu comportamento com o comportamento que ele quer para a função específica que você está sendo selecionado. Sobre essa questão da apresentação pessoal, muita gente às vezes exagera, né, na apresentação também, porque ao longo da sua estadia na empresa você vai ter que manter essa linha. Então, acredito que não seja só no momento da entrevista que você tem que manter essa apresentação. Uma vez daquela forma, você tem que manter aquilo ao longo da sua estadia naquela empresa, né? Tem que se preocupar com isso. Exatamente. É por isso que eu digo assim, a apresentação pessoal, ela não quer dizer um tipo de vestimenta específica, nem um tipo de comportamento específico, nem um tipo de fala específico. Não existe um padrão. O que existe é você alinhar esta apresentação pessoal à filosofia, à cultura organizacional daquela empresa. Então vamos citar um exemplo. Se você está sendo selecionado para ser um diretor e você percebe que os diretores daquela empresa andam de terno e gravata, você também vai de terno e gravata. Que eles se comportam de uma determinada forma, você vai se comportar daquela forma também. Por outro lado, se você está sendo selecionado, por exemplo, para ser um frente de loja, um frente de caixa, um vendedor,
não precisa ir de terno, você de repente vai de social. E por aí vai. Então você tem que alinhar a sua imagem pessoal à imagem pessoal da função e da cultura organizacional daquela empresa. Então não existe um padrão. Eu tenho que ir toda entrevista de terno e gravata? Não. Eu posso ir numa entrevista de camisa polo? Posso. Se eu for mulher, eu posso ir com um vestido? Posso, dependendo da função que você vai ser selecionado. Então, não existe uma regra. O que existe, sim, aí entra aquela segunda dica que eu dei. Estuda a empresa para o qual você está indo. Agora, além da empresa, né, a questão do cargo em si. De repente, você não vai ser selecionado para o cargo de diretor. Você vai ser direcionado para um cargo de recepcionista da empresa, né? Então, quanto que a sua proatividade conta nesse início dessa entrevista? Não, inclusive, se você estudou a empresa e já chegou na entrevista demonstrando conhecimento daquela empresa, isso já vale como pré e proatividade. Porque demonstra para o entrevistador que você teve criatividade, que você teve uma boa iniciativa, que você teve percepção, que você tem um bom olhar para o mercado. Então, veja que o seu comportamento pré-entrevista já faz parte da sua apresentação pessoal. Já cria uma empatia com o recrutador. E vale lembrar que criar empatia não é o puxa-saco do entrevistador, é o dar para ele elementos de coesão com o que ele quer. Então eu vou criar elementos, eu vou demonstrar para ele que eu atendo o que ele está precisando que seja atendido. Agora, quando a entrevista não é individual, ela é coletiva. Aí é um desafio. A tensão aumenta, né? A tensão aumenta porque você não está sozinho, você está competindo. E na competição a gente sabe que a pressão vira uma panela de pressão. E aí você vai ter que demonstrar mais um comportamento que é saber lidar com essa pressão. Porque numa empresa, se você for um vendedor, por exemplo, você vai ter concorrentes ali dentro, concorrentes internos, né? Então, na entrevista coletiva, você demonstrar, acima de tudo, ética. É isso que o entrevistador, quando se faz uma entrevista coletiva, quer. Quer saber como você se comporta sob pressão, claro, mas quer saber se também na pressão você tem ética. Porque dentro de uma empresa, o clima, hoje está se falando muito do clima organizacional, do trabalho em equipe, da importância de saber se trabalhar em equipe. E essa vai ser uma habilidade para o futuro, saber trabalhar em equipe com ética. Para a gente encerrar aqui, muitas pessoas participam de diversas entrevistas e ainda não conseguiram sua oportunidade. O que é possível tirar de proveito dessas situações? Nós falamos na última entrevista, né? Pedir um feedback. Por que eu não fui selecionado? O que aconteceu que eu não atendi o requisito da empresa? E pode ser até um pouco mais ousado, perguntar assim, as minhas habilidades que você, recrutador, observou, eu encaixaria em algum outro serviço aqui dentro da empresa? Você poderia me indicar para alguma outra empresa, de repente um fornecedor seu? Então você utilizar esse momento, caso não seja selecionado, como um momento de crescimento. Entender isso como foi uma etapa que você avançou e que você tem a oportunidade de se conhecer um pouquinho mais e daí construir um profissional melhor para uma próxima entrevista. Então, pedir feedback, fazer uma autoanálise, chegar em casa, sentar numa cadeira, pegar um papel e colocar assim, por que eu acho que eu não fui selecionado? Quais foram os feedbacks que me deram lá? Né? Então, tudo isso é entender e compreender como a construção de um profissional melhor ao longo das entrevistas. Ok, Daniel, obrigado pela participação. Eu que agradeço. O Jornal Super News fica por aqui. Até amanhã. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje no programa